Boa noite. Antes de eu entrar no assunto direto do que eu me preparei para hoje, eu quero dizer que é uma preocupação que eu tenho e muitos trabalhadores do Espiritismo têm quando nós nos deparamos com as grandes dificuldades que os espíritos que se manifestam nos trabalhos mediúnicos demonstram de entendimento. Porque é normal, quando nós desencarnarmos, passarmos por momentos de perturbação. Mas a quantidade de espíritos que retornam ao mundo espiritual, desconhecendo qualquer a sua situação, desconhecendo o que vai acontecer com eles e inclusive demonstrando muitos dramas de consciência, sofrimento, arrependimento, de uma forma muito triste. Isso tudo acontece pelos erros que todos nós cometemos na nossa vida. E eu acho que é obrigação nossa sempre procurar instruir as pessoas, despertar nelas a necessidade de se instruírem. Eu digo sempre que quem não se instrui é obrigado a acreditar em tudo que os outros falam. Se alguém chegar para mim e vier me falar sobre medicina nuclear, eu vou ser obrigado a ficar quieto e aceitar aquilo como uma realidade, mesmo que seja tudo balela. Então a necessidade de instrução é muito grande. E parte do que eu vou falar aqui hoje tem a ver muito com essa preocupação da falta de instrução e da missão da nossa doutrina, que é o de esclarecer e consolar. Eu separei o assunto, amai-vos e instruí-vos. No capítulo 6 do Evangelho, se refere ao Cristo Consolador. E no seu item 5, advento do Espírito da Verdade, onde ele inicia, o Espírito da Verdade, inicia dizendo: venho, como outrora, aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. E por aí ele continua. Por tudo que ele diz, esse Espírito disse nessa manifestação e muitas outras partes, é a certeza que aí tem a mão e o pensamento do nosso Mestre Jesus. Não tem como duvidar disso. Jesus disse quando ele veio há mais de 2000 anos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Isso, lógico, deu margem a muitas interpretações erradas por desconhecimento e também interpretações fraudulentas para manipular as pessoas. Veio, trouxe para nós o conhecimento do perdão, da prática da caridade, nos deu um norte moral para que nós pudéssemos evoluir, vivermos em paz, proporcionarmos a paz, aprendermos a amar ao próximo como a nós mesmos e amar a Deus sobre todas as coisas. Quem não conhece a natureza de Deus e nem as bênçãos que nós recebemos dele todos os dias, é impossível amar a Deus porque não conhece a Deus. Bom, fizemos tudo errado, repetindo outras palestras. Durante 2000 anos a humanidade agiu errado. Nós agimos errado. Fizemos tudo para nos prejudicarmos. Nós sofremos as consequências daquilo que nós praticamos, daquilo que nós sentimos, daquilo que nós pensamos, do mal que nós praticamos. Isso tudo estava previsto. Mas, no século XIX, Allan Kardec, estudando as manifestações dos espíritos, ele foi e codificou. A história é mais complicada, eu não quero entrar nessa parte, vocês já devem ter ouvido muita palestra a respeito disso, mas trouxe para nós um novo conceito, trouxe para nós uma nova luz, a crença
e a certeza da reencarnação. A explicação de que nós somos os responsáveis, os únicos responsáveis por toda a nossa felicidade, a nossa infelicidade. Trouxe para nós essa doutrina que nos ensina que a caridade não é só a esmola, é a caridade da tolerância, é a caridade da benevolência, é a caridade da indulgência. Ensinou que nós somos todos diferentes. Essa doutrina nos ensina a nos aceitarmos, todos nos aceitarmos uns aos outros. Não importa o credo, não importa a cor, não importa a opção sexual, não importa nenhuma diferença. Cada um de nós é um espírito imortal, com uma origem parecida, mas em épocas com certeza diferentes, uns mais antigos, outros mais novos. Mas nós somos espíritos imortais e devemos respeitar as diferenças e aceitar as outras pessoas e as outras religiões. Mas nós, como vivemos perdidos sempre na ilusão, praticamos egoísmo, ciúme, inveja, intolerância, fizemos tudo errado e temos essa doutrina que vem trazer para nós a nossa libertação, a nossa evolução, o nosso aprendizado, despertar a nossa consciência. A verdade é o seguinte: infelizmente, a maioria dos ditos espíritas, que são poucos, não se dedicam ao estudo. A grande maioria não conhece todas as obras básicas da nossa doutrina. Não conhecem, não leram, não estudaram, principalmente estudar os 5 livros bases editados por Allan Kardec. E infelizmente, por não conhecerem aquilo que eu digo, não tendo instrução, aceita qualquer coisa que se diga. O nosso movimento espírita já atravessou por muitas dificuldades. Em 1979, se não me engano, Herculano Pires enfrentou uma briga sozinho com um jornal chamado A Mensagem, do Centro Caibachútel, porque a Federação Paulista tinha editado uma versão deturpada do Evangelho, e ele brigou e fez com que aquilo fosse tirado e não fosse mais nem impresso e nem fornecido. E aí, com tudo isso, nós precisamos ter uma grande preocupação. Nós temos filhos. Aqui na sala ao lado temos crianças pequenas. São espíritos antigos, mas dependem dos seus pais. Nós temos irmãos, nós temos parentes, teremos netos, pessoas que poderão, pela nossa preguiça, enfrentar os dramas de consciência, os desesperos e o arrependimento quando retornarem ao mundo espiritual. Tudo isso pode ser evitado. Depende do estudo, depende da instrução e depende de colocarmos em prática tudo aquilo que Allan Kardec e os espíritos nos ensinaram. É nossa obrigação defender essa doutrina, defender de tudo que está sendo feito de errado. Por que eu estou falando isso? Nós está havendo um caminho muito perigoso, uma deturpação de misticismo, misturando conhecimentos com boas palavras que não tem nada a ver com a nossa doutrina, não tem nada a ver com a caridade, não tem nada a ver com a evolução nossa, nem moral e nem intelectual. Eu vou dizer o que está acontecendo. Abandonaram a questão das questões científicas do Espiritismo. Os livros de hoje abandonaram a questão científica, abandonaram o amparo ou abandonaram os fundamentos da nossa doutrina. Fui recentemente, eu parei, até não vou mais, eu me recuso a fazer parte disso, ajudar na Feira do Livro Espírita, achando que aquilo era divulgação da nossa doutrina.
que nós estávamos ensinando e transmitindo oportunidade de consolo, conhecimento e libertação para as pessoas ignorantes. Ignorantes que eu falo não no comportamento, ignorantes do conhecimento. E abri vários livros, e já peguei muitos livros na minha mão. Livros ditos espíritas. Abri o livro que a gente ouve falar. Você lê livro espírita? Você já leu Leon Denis? Já leu Camille Flammarion? Ou outros, César Lombroso? Não, eu gosto de ler romance. Vai ler romance. Eu andei pegando os romances para ver o que está sendo divulgado aí, o que está sendo editado. Tem, olha o absurdo. Um livro que eu peguei, abri numa página, estava lá. Um grupo de espíritos se dirigindo numa nave espacial em direção à Lua, onde estava um comando, um quartel general, e eles pararam no meio do caminho para se identificar quem que estava se aproximando daquele quartel. Espíritos andando em nave. Está lá num livro espírita psicografado, vendido numa feira. Outro, espíritos sendo clonados nos laboratórios das trevas. Espírito sendo clonado para substituir as autoridades, substituir os presidentes, para provocar guerra, para provocar o que for, como se fosse as trevas clonando os dirigentes da humanidade, encarnados. Eu acho que trevoso é quem escreveu uma barbaridade dessa. Outro, que tem gente aqui em Rio Preto que acredita que os espíritos engravidam. Eu estou feliz, o meu filho que desencarnou, engravidou uma moça, eu vou ser avó. Sim, o espírito da moça tem útero, ela também tem menstruação e vai engravidar. O espírito procriando no mundo espiritual, está lá, gente espírita, dirigente de casa espírita, falando uma barbaridade dessa. Outro que vem aqui, escreve livros e fala lá, a morte do espírito, o espírito morre. Esse devia morrer mesmo, para não falar uma barbaridade dessa. Tem mais, mentira aos montes. Só isso que se encontra por aí. Aos montes, livros espíritas psicografados. Ditado pelo espírito tal. Outra é uma senhora famosa aí. Vou falar o nome, Zíbia Gasparetto. Tem gente que tem a coleção completa. Inútil, não serve nem para segurar como peso de porta. Porque ela trocou a espiritualidade pelo dinheiro das publicações e o povo compra aquelas barbaridades que estão escritas lá. Não tem nada que presta naquilo lá. Eu estou falando isso, gente, não é porque cada um faz o que quer da vida. Vocês podem ler romance, vocês podem ver isso, mas pelo amor de Deus, quando pegar uma porcaria dessa, leia como um livro de ficção científica, não como um livro espírita. Aquilo não atrai nada, não oferece nada de bom. Esse é um problema que tem a nossa doutrina. A literatura, péssima hoje, péssima. Procurem os livros antigos, vão estudar. A hora que uma pessoa chegar perto de mim e falar que conversou com um espírito que está encarnado em Saturno, nos Cambau, onde quer que seja, eu vou falar, meu amigo, você leu os livros de Allan Kardec? Não, então você vai ler, depois você vem falar comigo. Eu não vou nem conversar, porque não é possível isso. Eu fico revoltado de ver tanta barbaridade, tanta coisa medíocre que se faz hoje em dia dentro da doutrina espírita. Vocês estão falando, mas aqui no nosso centro não acontece isso. Mas eu estou alertando vocês. Eu estou alertando. Precisa ser feita o alerta. Eu poderia chegar aqui e ficar aqui. Caminhava o nosso mestre Jesus à beira do lago, do mar da Galileia. E daí? O que vocês vão mudar? O que vão aprender com isso? Eu posso chegar aqui e ficar contando história, falar do cachorrinho que sentou no colo do Chico Xavier. Vocês vão embora e não vão mudar nada. E vão continuar lendo porcaria, se é que vão ler. Aí vocês vêm aqui ouvir uma palestra, vem um palestrante aqui, ele pode falar o que ele quiser, como teve um que veio aqui recentemente, que falou que um espírito encarna, se ele não gostar do corpo, ele troca. Falar dentro de uma casa espírita, isso é uma vergonha, isso é um absurdo. Abrir espaço para se ouvir uma besteira dessa. Um espírito troca. Se eu pudesse, então eu ia trocar por um de olho verde, um cara bonitão, loiro, fortão. Né? Ou o Pablo Vittar, ia trocava também o dele. Sabe o que acontece? Nós gostamos de terceirizar. Nós precisamos
fazer uma coisa que se chama reforma íntima e moral. Isso é obrigação nossa. Eu não vou fazer você mudar o que você é. Eu não posso chegar em você, eu posso falar o que eu quiser para uma pessoa, mas não vou mudar, é você que vai mudar. E nós mudamos com o sofrimento, é a dor que vai acordar a gente, porque nós não pensamos, então nós terceirizamos. Eu peço a Deus que ilumine meus caminhos, que proteja o meu filho. Quem ilumina o teu caminho é você, meu amigo. Nós iluminamos o nosso caminho, nós iluminamos a nossa mente, o nosso coração, praticando a caridade, praticando o perdão, aceitando as pessoas, procurando dar o exemplo, que não adianta fazer proselitismo, não adianta chegar nos outros, tentar falar sobre espiritismo, porque isso aí não muda. Eu vou contar uma historinha rápida, uma senhora que inclusive está agora no hospital fazendo uma cirurgia. Há 13 anos atrás, essa senhora, o marido dela foi feito uma cirurgia de câncer no pâncreas. O corte é aqui, assim e assim, o sinal de mais, né? Ela diz que é a maior cirurgia que tem. No corte tinha afetado o rim, o estômago e mais não sei o que lá, intestino, tá. Bom, essa pessoa, esse senhor, foi parar na UTI. É complicada a situação. A mulher dele, uma pessoa muito caridosa, católica. E a filha? Estavam aqui num desespero, aí eu fui com ela lá na UTI, eu vi o marido dela com a perna inchada, o algodão no olho, tudo entubado, a perna dessa grossura assim. O médico virou para ela e falou assim: olha, ele saiu da mesa de cirurgia nessa idade, quase 70 anos, é difícil, né? Então, tudo bem. Passou uns dias, ela ligou na minha casa, 10h30 da noite, o médico ligou, falou que dessa noite ele não passa, e aquele choradeira. A minha mulher, eu sempre obedeço o que ela fala, falou: vai lá conversar com ela. Cheguei lá 10h30 da noite, no apartamento estava ela e a filha. Bom, sentei, acalmei as duas. Aí falei, não é espírita besta, né? Falei sobre a reencarnação, falei sobre o desencarne, falei. 1h30 da manhã, ainda consertando a persiana da sala, enquanto eu fazia aquela pregação. Quando eu acabei, que era 1h30 da manhã, na hora de eu ir embora, eu fui fazer a persiana funcionar, a persiana saiu tudo torta assim, as duas caíram numa gargalhada, quer dizer, saí de lá tranquilo, bom, estão aceitando a morte do pai, do marido e tal, fui embora. Minha mulher falou: 1h30, 3h30, falei: mas foi difícil, tá. Bom, resultado que o homem saiu da UTI, se recuperou, durou 13 anos ainda. 6 meses depois ele estava dirigindo caminhonete numa fazenda em Paranaíba, e o idiota aqui ficou 3h30 falando sobre espiritismo, fazendo proselitismo. Então não adianta, o que nós temos que fazer é dar exemplo. Não adianta chegar lá, ficar 3h30 que nem eu fiz. O que adiantou? Bom, nós terceirizamos, e aí por falta do critério, né, falta de espírito crítico, temos mais um problema que está desvirtuando, e que muitos espíritas acreditam nisso, estão apregoando isso. Antes de eu falar, eu vou explicar. Genética, DNA. DNA é a sigla do ácido desoxirribonucleico. É a cadeia genética nossa. Nós temos 43 pares de cromossomos. E o estudo do genoma humano identificou aproximadamente 25 mil genes. Cada célula nossa tem essa cadeia genética. Vocês já devem saber disso. Esse DNA, ele controla, ele forma as nossas condições físicas, o funcionamento do nosso corpo, das proteínas, o funcionamento de tudo, da respiração, da troca gasosa, da questão do renal, tudo é regido por esse código genético. Se refere à questão física. Lógico que se tiver algum par de gene lá errado, a pessoa pode nasce com um problema, por exemplo, síndrome de Down, o outro nasce com diabetes, né, tipo 1, que é a diabetes de nascença, e por aí vai, problema genético, essa questão física. A moral e a cultura, a inteligência, não tem nada a ver
com o DNA. E vocês vão entender o que eu estou querendo falar. Em 1989, um americano chamado... Eu não gosto de falar os nomes, mas eu vou ter que imitar agora o Divaldo e outros palestrantes. Um americano chamado Lee Carroll, em 1989, procurando não sei quem lá, um vidente lá, disse que viu do lado dele um ser de luz, de nome Cryon. Esse camarada, esse americano, ele era engenheiro de som e trabalhava numa firma. E a mulher dele, cantora, Jean Tober. Muito bem. Esses dois, cantor e engenheiro de som, e mexia com a parte de marketing. Eles começaram, com base nesse tal Cryon, que se vocês procurarem lá na internet, vocês vão ver, ele se intitula... Ele não é um homem, ele nunca encarnou, conforme diz, e ele é um grupo de pensamentos que forma o ser de luz mais evoluído que o nosso planeta nunca viu. Ele está próximo de Deus e ao mesmo tempo ele diz que Deus não existe. Ele prega o panteísmo, que nós somos um grupo e que a individualidade é uma ilusão. Quando nós desencarnamos, nós nos retornamos ao todo. Então, as diferenças todas, então Deus seria uma balbúrdia, né? Já imaginou trilhões de cérebros pensando diferente? Ele se diz também proveniente, que a Terra jamais teve acesso, proveniente de um Sol central, e ele tem uma função técnica ligada ao eletromagnetismo, e ele foi enviado por um grupo de mestres extrafísicos, chamada de A Irmandade, que cuida da rede magnética planetária. E aí ele fala, em 1999, uma vidente americana por nome Nancy Ann Tape, que tinha por única habilidade classificar as pessoas de acordo com a cor da aura. E eles se conheceram. E essa mulher falava sobre uma tal de aura azul. Daí o nome que esse Lee Carroll e essa mulher dele, ex-mulher Jean Tober, antes dele encontrar essa mulher, eles montaram um negócio chamado Grupo de Iluminação Cryon. Eles lotam plateias nos Estados Unidos e na Europa com pessoas pagantes para fazer perguntas, ficar perguntando, tá? E eles também têm uma médium chamada Peg Dubrow, que recebeu um poder magnético de modificar o DNA. Agora, o que é essa história de DNA? Em 1999, essa Ann Tape publicou e falou sobre crianças índigo. Criança índigo tem uma aura azul e é um povo de uma raça superior que está nascendo aqui na Terra. Porque está sendo preparada essa raça superior, de acordo com o que fala esse Cryon, esse trio aí, uma raça nova e superior que vai habitar e vai povoar uma galáxia que está sendo formada há 12 bilhões de anos. Gente, tem algum fundamento científico nisso? Tem alguma coisa, alguma lógica nisso? Não. Tá? Mas eles lançaram um livro, Crianças Índigo. Bom, são crianças que têm uma aura azul e têm o seu DNA modificado. Por isso elas são muito mais inteligentes, muito mais capazes e muito mais evoluídas no DNA. O DNA que é físico, é matéria, influenciou na cabeça desses três e de milhões de pessoas, que o DNA influencia a moral, influencia a inteligência. As conquistas nossas de espírito não existem, ela está na célula. E está aí, lotado de espíritas, apregoando crianças índigo. E eu vou explicar por que essa tal de crianças índigo e os espíritos abraçaram. Devemos esse favor, parte dele, né, ou melhor, a uma pessoa da mais alta dignidade, competência, um médium
palestrante chamado Divaldo Pereira Franco, que confundiu, talvez pela idade dele, ou porque a Joana de Ângeles devia ter ido tomar café e saiu de perto dele, e ele misturou. A história é o seguinte: espíritos estão reencarnando no nosso planeta, vindo de outros locais, espíritos mais evoluídos, para nos auxiliarem, para enfrentar a tal transição planetária. É isso. E ele pegou o livro e cita, na entrevista dele, Nancy Ann Tape, a tal vidente que escreveu o livro, a tese das crianças índigo do DNA modificado. E aí um bando de espírita que não estuda, que não sabe nada, que não presta atenção no que está fazendo, mergulhou de cabeça. Criança índigo. Eu sou, meu filho é índigo. Que índigo? E ainda não contente, deve ter uma turma ainda mais rica ou influente, que já criaram crianças cristal e criança diamante. Entra na internet e procura índigo, cristal, diamante. Gente, pelo amor de Deus, quer dizer que a qualificação de espírito, né, que nós temos uma noção, porque pelo menos tem bom senso no que Kardec falou, que são os espíritos primitivos, espíritos ainda maldosos, depois benevolentes, depois isso, depois aquilo outro, depois iluminado, puro e espírito angelical. Não, agora é DNA, é cristal, é índigo, é diamante. O movimento espírita brasileiro mergulhou de cabeça nisso. Vocês vão entender isso, eu estou falando isso tudo, no final eu vou explicar por quê. Aí vocês vão falar, tudo bem, isso é americano, é lá nos Estados Unidos. Não, está influenciando aqui. O povo comprando livro aos montes, criança índigo. Como educar criança índigo? Eu tenho dó, gente, dá dó. Aí, vou repetir, antes de falar uma coisa. Religião, conhecimento, seita, cada um aceita aquilo que quer. Não interessa. A minha seita, por exemplo, eu sou espírita e corintiano. Pronto. Não combina. Sou espírita e corintiano. Cada um pode ser o que quiser. Todas as religiões são boas. Todas as religiões são boas. Porque de alguma forma elas fornecem instrumento para as pessoas, se não se modificar, pelo menos se controlar. Com medo do inferno, né? Tem medo, né? Deus é o Deus, é bravo, o Senhor dos exércitos. Tudo bem. Apesar que tem um monte de igreja que a gente vê por aí na internet, inclusive, que estão fazendo, tem o favor que eles prestam, por exemplo, quando vão num presídio e aqueles camaradas têm medo do inferno e eles se modificam. Modifica muito mais, é mais fácil um crente, um pastor modificar uma pessoa, um bandido, uma pessoa perigosa, do que um espírita. É muito mais fácil, com base no medo. Mas eles também estão cometendo, ou estão fazendo um favor para a humanidade. Eles estão desmoralizando o capeta. Se vocês abrirem na internet e procurarem, vocês vão cansar de ver. Tem pastor dando tiro com a Bíblia em capeta. O cara faz pei, e aí o sujeito capota lá no chão, fica estrebuchando, ele vira e pei para o outro lado, faz com a boca, pei, dando tiro. E cai aquele povo lá, tudo se estrebuchando no chão. Pode ser combinado, teve um que levantou para atender o celular. Não, vocês estão rindo, estou falando sério. O cara joga o laço, vem puxando e o capeta sai todo amarrado na direção dele, porque não resiste. O outro falou que foi no inferno e o capeta fugiu dele porque ele tinha ido lá para matar o capeta com ordem de Deus. Isso você vê, está lá o cara falando no meio de um templo lotado. É a desmoralização do capeta. É ótimo isso aí. É ótimo. Bom, tudo bem, a gente acha graça, né? Mas eu vou falar que tem centro espírita igualzinho. Vou citar aqui um exemplo. Eu recebi de algumas pessoas, não foi uma só, um vídeo
no Centro Espírita Consolador, em São Paulo. Eu não queria dizer o nome, nem vou falar também para não criar muita polêmica, mas é uma senhora ligeiramente obesa, que se intitula doutora não sei do que, e ela fica sentada numa cadeira. E eu assisti, eu tive a pachorra de assistir 2 horas. Eu pedi, mandei para um amigo aqui, o Dejair, falei, Dejair, dá uma olhada nisso. Ele falou, não, muito comprido. 2 horas, num centro espírita. Essa mulher canalizar, incorporar o espírito de uma extraterrestre, e tem o nome da extraterrestre. E ela fica 2 horas num centro lotado. E você vê pelas pessoas que estão lá, que não são pessoas assim de pouca posse, são pessoas que teriam condições de ter estudo. E é um tal de levantar um e diz assim, saudações, e ela levanta o braço, saudações. E lá vem pergunta cretina e resposta absurda. Então ela começa dizendo que ela vem de um planeta muito mais evoluído, que ela é mais evoluída que nós, que no planeta dela eles não têm dente canino, não têm apêndice, que maravilha! É bem mais evoluído. Isso não tem, deve também o cóccix, acho que não deve ter também, né? E aí eu fiquei pensando, se eu estivesse lá, eu ia perguntar, lá no teu planeta tem sanatório, tem hospício? Gente, a quantidade de besteira que saiu ali, 2 horas. Palavras bonitas, de uma extraterrestre, muito bem amparada em palavras que ligam o nada com coisa nenhuma, mas falando de ciência. E 2 horas depois eu vi que nada havia sido acrescentado de bom para nós. Nada. Foram 2 horas de desfile de vaidade e imbecilidade. Ela fala para uma pessoa, o que é isso? Aí a mulher vai explicar, ela fala, não precisa falar não, que eu já capturei na sua mente o que é isso. E vai por aí afora. Num centro espírita, gente. Então junta com o livro psicografado, onde nós espíritos nos deslocamos uma nave para um quartel-general. Tem um grupo de pessoas, e essa mulher também dizia lá que ela fazia parte de uma confederação e que estavam enfrentando exércitos das trevas, que eles chamavam, não lembro o nome agora, congregação não sei do que, não lembro o nome. Eu falei, gente, é muito filme Star Wars que esse povo está assistindo. É muita guerra nas estrelas. Falando muita barbaridade. Então tá bom, expliquei, falei tudo isso. Agora eu vou entrar num outro assunto, que é o assunto que interessa. Entenderam o que significa desvirtuar uma doutrina de caridade, uma doutrina que o Cristo, junto com um monte de bons espíritos, vieram trazer para nós o conhecimento. Tipo, caboclo, você já fez tudo o que você queria, está na hora de você parar. Você sofre por sua culpa. Você já viveu milhares de vezes e vai continuar vivendo e vai continuar existindo. Nós somos imortais. Se nós temos toda a liberdade, Paulo de Tarso falou, tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Tudo é permitido. Eu posso simplesmente abandonar a doutrina espírita e falar, não quero mais saber disso aqui. Eu vou assistir o jogo do Corinthians, vou beber cerveja e comer picanha no bar. E daí? É liberdade minha. Mas eu vou ser responsável a hora que eu desencarnar, chegar do lado de lá, e eu vou me deparar com a minha consciência. Mas mais grave que isso, gente, muito pior do que os nossos dramas de consciência, o nosso arrependimento porque nós tenhamos perdido tempo, porque isso vai ser cobrado pelo nós mesmos, vamos nos cobrar. É você chegar no mundo espiritual depois de passar por uma vida de irresponsabilidade, vivendo como porco solto. Eu falo porco solto porque o porco solto ele não respeita a propriedade dos outros, ele não respeita o trabalho dos outros, ele não respeita o ambiente dos outros, ele faz o que dá na cabeça, atrapalha a vida de todas as pessoas, o porco solto. Tem muita gente assim. Mas se nós levarmos a nossa vida ao léu, deixar a vida nos conduzir, como diz aquele o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, nós vamos nos deparar com uma coisa que se chama perda de tempo.
E olha, eu já vi espírito chorar e chorar muito, porque caiu na realidade do tempo que ele perdeu. As oportunidades que ele teve de fazer o bem, de evoluir, de crescer, ele não quis saber. Tudo que eu estou falando aqui tem no Evangelho. Quando fala a parábola dos talentos, muitos os chamados e poucos os escolhidos, tudo isso aí tem a ver com o que eu estou falando. Nós somos chamados a todo momento, e aquele que a gente fala, muitos são chamados e poucos escolhidos, aí as pessoas falam, não, quem que é o chamado? Será que é algum especial, tem uma estrela na testa? É um crayon da vida, que ele está sendo chamado, e é escolhido? Não. O chamamento é aquilo que nós recebemos a todo momento, nas oportunidades de servir ao próximo, de darmos testemunho da nossa evolução moral, da caridade, do respeito, da paz. Esse é o chamamento. Os escolhidos são aqueles que estão sempre vigiando para não cometer esses erros. Esses são os escolhidos. Quando se fala a salvação e a perdição, gente, não existe perdição. Nenhum de nós vai se perder, nenhuma alma vai queimar no inferno pela eternidade afora. Que o Cristo falou, nenhuma ovelha do meu rebanho vai se perder. A salvação que ele fala é salvar o tempo, as oportunidades, salvar a nossa paz de espírito. E a perdição é exatamente o contrário. É o sofrimento diante de uma realidade. E eu vou dizer que mesmo os espíritas mais antigos, mais estudiosos, com mais experiência com o trato com o mundo espiritual, vão se surpreender quando chegarem do lado de lá. Porque deve ser tudo diferente daquilo que a gente pensa na nossa ilusão quando estamos aqui acordados. É como você comprar, né, uma estadia num hotel pela internet. Tudo é maravilhoso, tá? Mas você chega lá, nossa senhora, tem nada a ver com as fotografias que a gente estava imaginando. Gente, mais que isso, nossos filhos. Eu acredito que quem tem filho aqui vai entender o que eu estou falando. É objeto de amor. Eu demorei 6 anos depois de casado para pegar o meu filho no colo. Algumas pessoas conhecem essa história. E instantaneamente, eu nunca tinha sentido um amor tão grande na minha vida. Nunca. E nunca senti tanta responsabilidade e medo de fracassar. Nós recebemos filhos, noras, netos, irmãos, todas as pessoas, companheiros de trabalho, subordinados. São pessoas que são entregues no nosso caminho para aqueles que têm um pouco de consciência, para que a gente possa fazer alguma coisa para melhorar eles. Mas principalmente vamos falar dos filhos. Isso porque tem a ver com uma coisa que se chama evangelização. A doutrina espírita, quando eu falo que vocês precisam estudar, que é para não acreditar nesse monte de besteira que eu falei para vocês que está acontecendo, e é geral. Quando eu digo sobre isso, vocês estarão se evangelizando, aprendendo a conhecer essa doutrina maravilhosa. Ela é simplesmente magnífica. E ela é totalmente embasada na ciência, na prova e no bom senso. No bom senso. Não são os crayons da vida, não são as Shelliana da vida lá de Pleiades que vão fazer isso, mudar vocês. Então, quando nós recebemos um filho, você está grávida? Você está recebendo uma missão. Você está recebendo um espírito. O dia que faça a sua parte, para que você devolva ele para o mundo espiritual, quando ele voltar, que espero que seja bem, muito, muito depois de você, ele volte melhor do que ele chegou, graças ao seu empenho. Essa é a obrigação de um pai. Se você recebe um filho, devolva ele para Deus melhor do que você recebeu. E para fazer isso, só dando exemplo de moral, de dignidade,
de trabalho, de respeito ao próximo e também evangelizando, para que ele, se você desencarnar antes, não tiver tempo, ele tenha a base, para que ele possa dar continuidade à sua instrução, para que ele não venha para o mundo espiritual nas condições dos espíritos que nós enfrentamos e conhecemos todas as semanas, 2 vezes por semana. É muito sofrimento. E vou dizer, os pais, quando chegam no mundo espiritual, se deparam com a incúria deles, com a preguiça, com os erros, e veem os filhos depois de um sofrimento muito maior, e a responsabilidade foi dele, do pai ou da mãe. Vocês não têm noção quanta dor de ver um filho amado naquelas condições. É muito triste. O que eu estou falando para vocês, há mais de 20 anos eu vejo isso pelo menos 2 vezes por semana, e é obrigação nossa despertar vocês. Eu não estou querendo amedrontar ninguém, eu só estou falando, gente, procura a instrução, procura entender e conhecer, para vocês não serem manobra, para vocês não serem vítimas de pessoas mal intencionadas, fraudulentas, espíritos das trevas. Tem aos montes. Nós sofremos a influência espiritual nas nossas vidas a todo momento. Está lá no livro dos Espíritos. Os Espíritos interferem na nossa vida muito mais do que nós imaginamos. Às vezes até eles conduzem as nossas atitudes. Mas deixar claro, o Espírito bom, ele não interfere, ele não manda, ele não proíbe. O Espírito bom aconselha e intui, a escolha é nossa. Quem nos induz a cometer, nos obriga, nos força ou interfere na nossa vida, não respeitando o nosso livre-arbítrio, não é espírito de boa vontade. É a vigilância, é a oração que vai nos facilitar, junto com o conhecimento. Tudo que eu falei aqui poderia ser mentira. Essa história de Crayon, Nancy Entorpe, essa entrevista do Divaldo, podia ser tudo mentira, não é. Eu fui pesquisar essa história de crianças índigo e recebi ajuda de algumas pessoas, inclusive com material, mas eu fui na internet também. E eu fui saber por que o movimento espírita tinha abraçado essa idiotice de criança índigo e caí na tal entrevista do nosso amigo Divaldo, que deve ter levado um belo puxão de orelha, acredito, né? Da Joana de Anjos. Se não levou, é melhor deixar quieto para não criar celeuma, mas não adianta, o problema está aí. Nosso movimento precisa de união, estudo, para que nós possamos nos protegermos e protegermos as pessoas que nós amamos, orientando a todos eles. Era isso que eu queria falar, a respeito exatamente dos perigos que o nosso movimento corre. Poderíamos deixar tudo, não é problema meu, deixar a coisa correr. Aí daqui 10 anos, um centro espírita seria um picadeiro de circo, como tem já lá em São Paulo alguns, desmoralizando um trabalho tão bonito, tão sério, que foi trazido por nós, inclusive com a presença do nosso mestre, como o Espírito da Verdade. Leiam o Evangelho, leiam o Livro dos Espíritos, leiam todas as obras. Se tiver dificuldade, nós temos cursos aqui no centro. Frequentem a casa. É melhor vocês perderem 1 hora de estudo na semana, deixar de beber cerveja ou assistir a novela da Globo, 1 hora por semana, mas pelo menos adquirir um pouco mais de consciência e de conhecimento. Bom, se me desculpem se alguém aqui se sentiu ofendido com alguma coisa que eu tenho dito, porque tem muita gente, inclusive, que eu vi aqui nessa casa falando sobre criança índigo e criança cristal. E eu me sinto obrigado a falar sobre isso. Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado.
Tá bom.